Olá, alunos! Aqui é o professor Rafael, sejam bem-vindos para mais um vídeo dessa saga aí de história antiga sobre o Império Cartaginês. Nessa aula, mais precisamente, vamos analisar as suas navegações. Eu trouxe vamos analisar duas viagens que os cartagineses fizeram durante o seu império. Vamos analisar a sua relação com a economia do império, vamos analisar a sua relação social, a questão cultural, os intercâmbios culturais com outras sociedades. Eu trouxe para essa aula dois escritos, um por Heródoto e outro por Diodoro da Sicília, dois historiadores, dois escritores gregos da Antiguidade. Bom, para dar um contexto a mais antes de entrar na fala principal do vídeo, vamos analisar todo o contexto no qual o Império Cartaginês surgiu. De onde ele surgiu, como ele surgiu, quem foram as principais povoações desse império. A sociedade cartaginesa era majoritariamente composta por fenícios, oriundos da região da Fenícia, que fundaram ali a principal colônia do Império Fenício, que foi Cartago. Eles são oriundos ali do Oriente Próximo, ali da região do Levante, a atual Líbia. Eu vou estar colocando aqui no vídeo um mapa para vocês se situarem melhor. Nos estudos que a gente vem tendo aqui nessa saga sobre o Império Cartaginês, é de nosso conhecimento o quanto eles eram exímios navegantes, ou seja, toda aquela região do Mediterrâneo eles conheciam muito bem. Para um bom português, eles não eram bobos nem nada. Aí você me pergunta o porquê, qual o motivo dos fenícios terem saído da região ali do Oriente Próximo, da região do atual Líbano. Guerras contra impérios maiores, como por exemplo o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa. Como eles foram dominados, eles foram obrigados a pagar tributo a esse novo império. E com a intenção de expandir também a sua rota comercial, eles fugiram da região ali do Oriente Próximo e se fixaram ali na região da costa africana, ali no Mediterrâneo, fundando assim a cidade de Cartago. A cidade de Cartago foi fundada aproximadamente em 814 antes da Era Comum. E a partir dessa principal colônia, eles foram tanto para a esquerda quanto para a direita. Aqui o mapa vai explicar melhor a situação geográfica onde se situava Cartago e as ramificações do Império Cartaginês. Bom, dado um pouco do contexto histórico, do contexto geográfico da cidade de Cartago e do Império Cartaginês, agora iremos entrar nas nossas fontes escritas dadas por Heródoto e por Diodoro da Sicília, para analisarmos melhor essas rotas comerciais que os cartagineses faziam e como é que funcionavam essas trocas. Essa primeira fonte que iremos analisar é dada pelo historiador Diodoro da Sicília, onde ele explica como era essa rota feita pelos cartagineses rumo à Espanha em busca de metais. E aqui, especificamente, ele vai tratar da prata e como os cartagineses eram inteligentes nessa questão de pegar um produto e fazer daquele produto ali um acervo econômico muito grande. Bom, o documento diz assim: os nativos, isto é, os habitantes da Espanha, ignoravam o uso da prata, até que os fenícios, em suas viagens comerciais, a adquirissem em troca de pequenas quantidades de mercadorias. Eles fizeram fortuna com o transporte desse metal para a Grécia, a Ásia e outra região. Com tal comércio, que durou muito tempo, seu poder também aumentou. E eles puderam fundar numerosas colônias na Sicília, nas ilhas vizinhas, na África, na Sardenha e mesmo na Espanha. O interessante desse documento, dessa fonte histórica, é que é da estratégia dos cartagineses enquanto oportunidades que eles tinham para crescer o seu império. O texto diz que os espanhóis ignoravam o uso da prata, talvez por terem abundância, ou talvez
por terem um olhar muito fechado, sabe, aquele olhar fechado, não um olhar aberto igual os cartagineses tinham. E é interessante entender que os cartagineses fizeram do uso desse metal, que é a prata, algo muito abundante economicamente para o seu império, criando, se espalhando através ali da Sicília, da Ásia. Então, com esse documento a gente pode ver as estratégias econômicas que os cartagineses tinham em relação dos produtos que tinham ali no Mediterrâneo. É interessante analisar um documento desse, datado ali do século I, antes da Era Comum, é que se trata de uma história interligada, não uma história blocada, como a gente vê nos nossos livros didáticos, em algumas falas de alguns historiadores. A gente vê uma história inteiramente interligada, ou seja, havia conexões muito grandes, principalmente na região do Mediterrâneo. Bom, nessa segunda fonte que eu trouxe para nossa análise nesse vídeo, a gente irá ver, eu irei ler para vocês uma fonte do historiador Heródoto, datada aproximadamente ali de 430 antes da Era Comum. E aqui a gente já vê os cartagineses avançando um pouco mais para a região ali da África, na costa do Atlântico, ali além do Estreito de Gibraltar. A fonte histórica diz assim: os cartagineses também nos falam de uma região da África e de seus habitantes, além do Estreito de Gibraltar. Assim que eles chegam a este país, descarregam suas mercadorias e as colocam na praia. Depois retornam a seus navios e enviam um sinal de fumaça. Quando os navios veem a fumaça, descem até a praia, depositam ali uma certa quantidade de ouro para ser trocado pelas mercadorias e depois se retiram. Os cartagineses desembarcam novamente, examinam o ouro que foi deixado, se julgam que seu valor corresponde ao dos produtos ofertados, eles o recolhem e seguem viagem. Se não, voltam ao navio e esperam até que os nativos tenham levado ouro suficiente para satisfazê-lo. Nenhuma das partes engana a outra. Os cartagineses nunca tocam o ouro até que o seu valor corresponda ao que trouxeram para vender, e os nativos não tocam as mercadorias até que o ouro tenha sido levado. Diferentemente da primeira fonte que analisamos, essa fonte de Heródoto nos traz um questionamento interessante, porque na primeira fonte podemos deduzir que houve uma linguagem oral na troca das mercadorias, porém, nessa fonte aqui especificamente não houve a questão da oralidade, a linguagem que é feita através de sinais, ou seja, o sinal de fumaça. Quando os cartagineses chegam à ilha com os produtos para a troca, eles deixam o produto na praia, retornam ao navio e enviam um sinal de fumaça. Assim os nativos entendem que o produto foi deixado e eles vêm com o ouro, que deixam e retornam. Logo depois os cartagineses retornam à praia. Se o ouro que foi deixado ali, na visão deles, corresponde ao produto que eles levaram, eles pegam o ouro, retornam ao barco e vão embora. E os nativos pegam a mercadoria que foi trocada. Ou seja, há uma questão de confiabilidade aqui, há também uma questão dessas trocas comerciais. Por quê? Se eu tenho um produto em grande quantidade no meu território e eu preciso de outros produtos, eu posso sim fazer essas trocas. E foram o que os nativos fizeram com os cartagineses. Eles tinham muito ouro, provavelmente, naquela região, e os cartagineses, analisando essa situação estrategicamente e economicamente, sempre buscavam alternativas para abranger mais o seu cerco econômico. Esses caras nunca andavam com seus navios, com seus barcos vazios. Eles sempre tinham alguma coisa para troca. E essa economia diversificada, com vários produtos, e logicamente que tinha alguns monopólios, como foi o uso da prata, mas essa diversificação econômica foi um dos fatores fundamentais para a hegemonia econômica do Império Cartaginês. Portanto, além da importância de analisarmos essas estratégias comerciais, essas estratégias econômicas,
também é importante ressaltarmos a questão cultural. Essas ligações que os cartagineses faziam tinham um peso significativo para a cultura tanto cartaginesa quanto para as demais sociedades, como Espanha, Grécia, Roma, a região da Sardenha, a região do Egito. Então, é importante também analisarmos essa questão, porque sempre nessas trocas há também a troca cultural, a troca de costumes, a troca oral. Bom, e aqui estamos chegando ao fim desse vídeo, dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Mas uma dica minha, uma dica do professor aqui, que vocês não apenas assistam esse vídeo e imaginem que já saibam tudo sobre a história do Império Cartaginês. Não, isso aqui foi apenas um pedaço que eu tirei e julguei importante trazer para vocês aqui. Então, leiam, por mais que seja um pouco difícil a questão da leitura, mas leiam, vão atrás, vejam outros vídeos, entendam como funcionava a cultura, a economia, a questão social. E muito obrigado por vocês estarem até aqui e até mais.